Uma vez configurado todos os passos anteriores ao nosso projeto, nessa aula então você vai aprender a vincular uma arquitetura em CAD. Quando o arquivo for DWG, você vai utilizar esse caminho, o qual vamos mostrar agora, para vincular a sua planta. Então, sendo assim, clique duas vezes na vista do térreo. Dessa forma, a gente vai abrir a área de trabalho referente ao nível térreo e vamos poder vincular o seu DWG para dar início aos trabalhos. E é importante lembrá-los que para arquivos DWG nós temos a opção de vínculo CAD e temos a opção importar CAD. É muito importante que você entenda a diferença entre essas duas opções. Dê sempre preferência no processo a vincular o CAD. Por que motivo? Primeiro, porque é mais leve, o arquivo fica mais leve. Segundo, qualquer modificação que seja feita no arquivo DWG, ao abrir o Revit, essas atualizações ocorrem aqui no Revit também. Caso você faça o importar CAD, você vai tornar o arquivo mais pesado e você perde essas atualizações geradas no próprio AutoCAD quando o profissional que estiver desenvolvendo o projeto de arquitetura modificar algo. Tá? Então, nosso conselho é que você utilize sempre o vínculo de CAD. Na verdade, em BIM, aqui na ferramenta Revit, vai ser sempre necessário você utilizar a opção vincular CAD, ela ajuda muito mais do que o importar. Então vamos lá. Clique em vínculo de CAD e localize aí na sua pasta onde você baixou o arquivo o DWG referente à residência do curso que a gente vai utilizar aqui nessa aula para você aprender. Então, ao encontrar, selecione o arquivo, apenas selecione o arquivo, e aqui embaixo você tem algumas coisas que devem ser configuradas e entendidas. Primeiro, o que tem de interessante na opção cores? Quando você traz o DWG, a cor que estiver lá, você pode preservar, ou se você não quiser trabalhar com algo colorido, uma planta colorida, você pode utilizar a opção preto e branco. Alguns projetistas do ICAD utilizam muita cor amarela. Amarelo na tela do Revit, que é branca, como você pode ver, vai ficar difícil de enxergar e de trabalhar. Então você tem a opção de colocar preto e branco, caso você queira. Não é a nossa condição, porque essa planta está toda em tom de cinza. Então, tanto faz aqui no meu caso preservar, quanto preto e branco, porque já está numa cor que não vai atrapalhar a gente. Tá? Então, vou deixar preservar, mas seria isso. Se você pegar alguma planta muito colorida e tiver muito amarelo, lembre-se de que você tem a opção de deixar preto e branco. Outra coisa, camadas e níveis. O importante para trabalhar com DWG é que você vá lá no AutoCAD e limpe essa planta, deixe apenas o que te interessa aqui para o Revit, certo? Mas, se você ao invés de deletar ou de apagar as coisas que não te interessam, você simplesmente ocultar lá no AutoCAD, aqui você pode dizer que você quer somente aquilo que ficou visível ou especificar alguma camada que você queira tirar, porque o Revit e o AutoCAD conversam bem. Então essa opção eu não vou mexer também porque eu já limpei a planta, não tem nada que eu queira deixar visível além do que já está ali ou esconder. Uma coisa também muito importante é definir a unidade. É importante demais que você verifique lá no AutoCAD qual a unidade que está sendo utilizada. É metro, é centímetro, é milímetro. Não utilize de forma alguma a opção autodetectar aqui. Não vai dar certo, não vai funcionar bem. Então, eu vou colocar a opção metro, porque é a unidade que a gente está utilizando nessa planta. É importante demais também, vou frisar sempre com essa palavra importante, porque esse procedimento é necessário para dar certo, que você coloque sempre de origem aqui para origem. Então lá no AutoCAD, quando você fizer a limpeza do DWG, tudo bonitinho, mova o desenho num ponto que é comum a vários pavimentos, se for o caso de ter vários pavimentos. Nesse caso aqui a gente só tem a planta do térreo, mas se fosse um edifício você teria que fazer isso também. Move para um ponto que é comum para a origem, para que você possa sobrepor as plantas corretamente.
Então aqui eu vou deixar de origem para origem e vocês vão perceber na hora que eu inserir ali na tela que ele vai cair no ponto 00. E aí você pode agora, não precisa desmarcar nada disso, nem marcar mais nada, simplesmente clique em abrir. Fazendo isso, observe que o ponto de origem que eu utilizei lá no AutoCAD é exatamente o nosso ponto de origem aqui. Observe que ele caiu exatamente no lugar. Então, é dessa forma que a gente vai vincular o DWG para dar início aos nossos trabalhos. Então, na próxima aula, a gente vai aprender como vincular um arquivo do Revit. DWG seria isso. Então, na próxima aula, a gente se encontra para ver o procedimento de fazer o mesmo processo para um modelo RVT. Até a próxima!